fiz com ela. Deixa eu deixar aqui. Palmeirense. Um mascote aqui. Um mascote do canal. Não vai nem aparecer. Tá nem aparecendo, mas tá mostrando. Todo vídeo pode cobrar, viu? Um pouquinho. Pedrão, quando a gente fala em bolsa de valores, depois de ações, o que você já lembra? Fundos imobiliários. Pois é. Você aí, sabe o que são os fundos imobiliários? Sabe como a gente faz para investir neles? Suas características, os tipos de fundos, enfim. Isso e muito mais, você vai ver aonde? Nesse vídeo. Então fica com a gente até o final e roda a vinheta. Mas sabe o que você tem que fazer antes de começar a investir em fundos? Deixar o like aí no vídeo, comentar, compartilhar, tá certo? E vamos pro vídeo, né? Sem mais delongas. Não, pera. Tem que se inscrever também e ativar o sininho, né? Senão, como é que você vai receber notificação aí sobre fundos imobiliários do canal? Pois é. Aí tá vacilando. Aqui no bar. Vamos pro vídeo. Esse pouquinho tá muito zoado. Pronto, galera. Puxa aí. A gente já gravou alguns vídeos sobre fundos imobiliários aqui no canal e a gente também meio que abordou quanto você ganharia, como funcionam os fundos imobiliários e esse como funcionam os fundos imobiliários foi um dos primeiros vídeos do canal e foi um vídeo meio sem jeito, a gente tava meio que começando ainda e a gente não abordou o que era necessário, né, tudo que era necessário, a gente abordou alguns pontos. Então nesse vídeo a gente vai meio que mostrar como funcionam os fundos imobiliários e até como você analisar um fundo imobiliário, né? Que a gente fala, quanto você ganharia, quanto renderia, beleza, mas você sabe como analisar? Bom, no vídeo de hoje nós vamos deixar tudo limpo para você. Vamos começar falando sobre o que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que ativos, onde você ali neles, quando compra um ativo desse, você está comprando, entre aspas, claro, uma parte de um imóvel, tá certo? Mais especificamente, papéis desse imóvel, tá certo? E aí você vai ter direito o quê? Os famosos aluguéis, os famosos dividendos, tá certo? Que são aí o que os investidores mais procuram quando investem em fundos, diversificação e dividendos. Dentro disso, existem alguns tipos de fundos, como por exemplo os fundos híbridos, os fundos de papéis, enfim. Por aí vai, né? Quando você vai buscar uns dividendos, né, não é só o que você deve analisar no fundo imobiliário, mas quando você vai analisar os dividendos de um fundo imobiliário, é aconselhável que você invista em fundos imobiliários que pagam acima da taxa Selic. Por quê? Porque se o investimento mais seguro do país está pagando mais que o fundo imobiliário que você tem, por que você vai ficar no fundo imobiliário ao invés de no título que é o mais seguro do país, né? É só botar na balança. Então, quando você quiser um prêmio maior, né, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco, né, que é se expor ao mercado imobiliário. Então, você vai ter que buscar ativos que paguem mais do que a Selic, que hoje está em quê? 8, 7, 6? Eu esqueci o pessoal que tá aparecendo aqui, certo? Quanto está exatamente a taxa Selic hoje e que você deve se basear assim, não, esse daqui é a taxa Selic, então tenho que buscar um fundo imobiliário que pague mais do que a taxa Selic, obviamente. Então, essa é uma forma de você buscar bons fundos imobiliários e receber bons aluguéis. Bom, e existem vários fundos imobiliários, né? Você, como ele já falou, aí você vai escolher qual que faz sentido você ter no seu portfólio. E muitas das vezes você vai analisar que tipo de fundo é aquele ali para você ver da onde está vindo aqueles aluguéis. Por exemplo, se você comprar um fundo de shopping, vai ser provido de as lojas que estão dentro dos shoppings, eles que vão pagar os aluguéis a empresa, né, que a mobiliária que é dona daquele prédio onde estão abrigadas as lojas, e eles vão pagar o aluguel e você vai receber uma parte proporcional ao número de cotas que você tem. Se é de hotéis, mesma coisa. Se é de galpões logísticos, também. As empresas que usam os galpões para guardar suas mercadorias, elas pagam aluguel e o fundo vai receber. Existem fundos que gerem outros fundos que eles tomam de conta de outros fundos sem você ficar se preocupando em estar analisando fundo por fundo. Ou seja, é meio que você vai olhar qual que faz mais sentido você ter na sua carteira de investimentos.
Ou seja, como eu já falei, uma ótima opção de diversificação. Mas por que é melhor comprar, digamos assim, um fundo do que ir lá e comprar um imóvel? Primeiramente, obviamente, os valores, né? Se comprar um imóvel é caro, custa muito. Segundo, que você não precisa estar se preocupando ali com manutenção desse imóvel, de gerir aquele imóvel. Você vai comprar o ativo e já tem o gerente do fundo, o administrador, que vai cuidar disso para você, tá certo? E dentro disso, claro, é importante também você analisar quem é esse administrador desse fundo. Isso é uma de extrema importância, porque ele é quem vai coordenar ali. E bom, é aquela história, se ele fizer M, você também vai pagar, tá certo? Se ele acertar, você vai ganhar. Então, é tudo isso aqui, é uma balança. Para onde prender ele, você vai junto. Exatamente. Bom, aí você já sabe como é que funcionam os fundos, né? Os tipos de fundos e tal. Mas como é que você analisa, tá certo? Analisa. Como é que você analisa um fundo imobiliário? Bom, alguns indicadores que você pode olhar é o dividend yield, né? Que a gente falou aqui. Bom, você pode olhar também o valor patrimonial por cota, certo? O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Olhar o número de cotistas também, quantas pessoas são cotistas daquele fundo. Também é importante você saber se ele é um fundo grande, se é um fundo pequeno. Você também pode olhar a vacância dele, a vacância física e a vacância financeira. A vacância física é quando tem algum imóvel ali sem ninguém, né? Ele está vago, ele não está gerando receita para aquele fundo. Então, quanto menor a vacância, melhor para aquele fundo. E tem a vacância financeira, que é quando tem aqueles inadimplentes, a gente chama aqui de veaco, né? Então, quanto menor a vacância, tanto física quanto financeira, melhor, porque aí você vai ver que aquele fundo ali ele está tendo uma geração de receita boa, né? Não está com alguns imóveis sem ninguém, né? Pagando aluguel, e muito menos com pessoas inadimplentes lá ocupando os espaços. Então, quanto menor as vacâncias, melhor. Mas aí você pode pensar, vocês estão falando aí as vantagens, por que investir, não é isso? No caso, a gente já falou aqui, pouca burocracia, diversificação, enfim, entre outras coisas. Quais seriam as desvantagens? Aqui a gente pode citar algumas, como por exemplo, a questão de esses fundos não serem tão líquidos como as ações. Então, se você decidir hoje vender alguns dos fundos que você tiver em carteira, o que vai acontecer é que não vai ser aquela facilidade toda para que esse fundo seja liquidado, né? Que ele seja vendido. Vai demorar mais um pouquinho do que demoraria se fosse uma ação. E a outra, o outro ponto que a gente pode destacar aqui, no caso que não seja tão favorável, é a presença de taxa de administração nesses fundos, tá certo? Então, ali vai cobrar, justamente do cara, do administrador, de quem gera ali, ele vai cobrar uma pequena parte daquele fundo. Não é algo significativo, mas já é alguma coisa, principalmente se você comprar em muita quantidade, pode ser uma grana boa, mas do geral, em porcentagem, é muito pouco. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo um pouquinho mais explicativo do que os outros que a gente trouxe, né? Um pouco mais didático, né? Porque os outros é mais na prática, questão de valores, coisa do tipo. Mas esse aqui é mais um informativo para você não se perder na hora de escolher o seu ativo. E um remake do primeiro vídeo. Uma melhorada, né? Uma melhorada. Eu lembro que eu tava até duro assim. Então... Podia nem rir. Não podia rir não. Agora... Padrão o quê? Aí tem aquela comemoração lá, sem risada. Sem risadinha, padrão homens de preto. Agora não é piada e tudo. Pois é. Aliás, nessa eu não mandei nenhuma, né? Ainda. Pedro, por quanto você venderia o seu fundo? Aí dentro. Depois desse vídeo vamos acabando por aqui, que o negócio desandou aqui, beleza? Falou, galera. Tchau. Tchau. Você alugaria então? Aí dentro.